Igreja Metodista Renovada. Essa é mais uma mensagem de edificação com o pastor Edmagno Vieira. Amém. Graça e paz a todos, né? Capítulo de número 12 de Gênesis. Se você tiver uma Bíblia, seria bom que você abrisse. Mas se você não tiver uma Bíblia, você ouça. Capítulo 12 de Gênesis. Eu quero nesta noite compartilhar com vocês o tema. Então nós vamos falar nessa noite sobre os desafios que estão por trás de uma grande promessa de Deus. Quais são os desafios que você precisa vencer para que você possa alcançar a promessa de Deus? Todo mundo tem promessa de bênção. Deus tem pensamentos de bem, não de mal para nós. Então Deus é um Deus de promessa, e tem promessa para todo mundo. Ele nos chamou desde o ventre da nossa mãe. E para que você possa alcançar a promessa, você vai precisar enfrentar alguns desafios. Eu peguei a vida de Abraão e dividi a vida dele em 5 etapas. São 5 etapas sérias, onde Deus se apresenta a Abraão e desafia ele a alguma coisa. Então, todo mundo que quer chegar a algum lugar precisa enfrentar desafio, tá bom? Então eu queria ler Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 5, só para a gente poder ter uma base aqui, antes da gente começar. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui mais uma vez e queremos que a tua palavra seja um divisor de águas para a nossa vida. Em o nome de Jesus, nós entregamos o nosso coração, entregamos a nossa mente ao Senhor, para que sejamos ministrados pelo poder do teu Espírito Santo, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Senta no teu lugar, e você vai observar que nós vamos dividir a vida de Abraão em 5 partes, que Abraão teve que enfrentar, teve que atravessar, para alcançar a promessa, amém? Então, quem é que está atrás de uma promessa aí? Levanta a mão. Quem é que está buscando a bênção? Nós estamos atrás de uma grande bênção. Eu sempre estou dizendo isso agora. Eu quero tudo que Deus puder me dar. Eu estou atrás disso. Tudo que tiver na mão dele para me entregar, eu estou atrás. E vou pagar o preço que for necessário para isso. Então, se Deus quer me abençoar, se Deus pode me colocar em lugares altos, eu quero experimentar. Eu decidi isso. Decidi como nunca. Esse ano de 2012 é um ano decisivo. Então é decisivo para muita gente. É um ano de rompimento, é um ano de crescimento, é um ano da gente colocar os pés no lugar onde a gente quer colocar. É um ano de projetos, é um ano de conquista, de desatar. É um ano muito bom. E nós decidimos tomar posse disso. E ninguém melhor do que Abraão. Ninguém melhor do que ele para a gente poder falar sobre promessa, falar sobre alcançar promessa. E a história começa assim, né? Deus dizendo para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai. Abraão tinha uma vida bem estável. Abraão tinha família, tinha familiares, tinha casa, tinha posses, tinha tudo. O pai de Abraão era um homem rico. Então Abraão, quando ele recebeu o chamado de Deus para uma promessa, ele respondeu ao chamado. Quando Deus o chamou para um novo tempo,
para uma nova conquista, para uma nova história. Ele não era um homem desprovido, não, irmãos. Era um homem que tinha muitas coisas. Porque a Bíblia está dizendo aqui, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. Tinha terra, tinha posses, tinha bens. Sai da tua parentela. Tinha um monte de parente, um monte de gente, pessoas que gostavam dele, pessoas que ele convivia, uma parentela. E depois Deus acrescenta, da casa do teu pai. Tinha uma família. Tinha uma família. Então não foi um homem que Deus chamou, um homem que estava totalmente desprovido, era um homem que tinha alguma coisa para deixar. Era um homem que teve que abrir mão de um monte de coisa. Quando Deus o desafiou, a história de Abraão começa assim. Deus está desafiando ele. São desafios que nós temos que enfrentar. Ou seja, o que está por trás de uma grande conquista? O que está por trás de uma grande promessa de Deus? Quais são os desafios que estão por trás de uma grande promessa de Deus? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que Deus está falando com ele? Está dizendo assim, Abraão, sai do seu conforto, sai da sua segurança, sai dos bens que você tem, da herança que você tem, de tudo que você tem, tudo que te cerca, tudo que você tem. Ou seja, deixa tudo para trás. Para de depender dos seus bens. Larga a sua base de sustentação hoje, para que você tenha uma nova sustentação. Era esse o desafio que Deus estava trazendo para a vida de Abraão. Estava dizendo, sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava apresentando para ele, sabe o que? Visivelmente, nada. A olhos humanos, Deus estava apresentando para ele nada. Porque quando Deus disse, vai para uma terra que eu te mostrarei, não tinha nada definido, irmãos. Não tinha nada definido, não tinha uma escritura, não tinha um CEP com endereço, não tinha uma direção definida, não tinha um patrimônio definido. Ele disse, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Então ele deixa uma vida de sustentação, uma vida alicerçada, uma vida de bens, de posses, para viver totalmente dependente de Deus. Então o desafio que ele enfrenta aqui é o desafio da dependência de Deus. Ele ia deixar de depender de tudo que ele tinha, de toda a segurança emocional que ele tinha, de todo o carinho que ele tinha, de todo o alicerce que ele tinha, de família, de posse, de bens, tudo que ele tinha, para poder viver totalmente dependente de Deus. Porque quando Deus diz para você, vai para uma terra que eu vou te mostrar, Ele está dizendo o seguinte, olha, você confia em mim, eu estou com você, o que eu estou te dizendo eu vou cumprir, e você vai ter a minha presença para te conduzir, para você chegar num lugar melhor do que você está. Então isso aqui é um desafio de dependência. Então é um desafio de depender de Deus. E nós temos que aprender a depender do Senhor. Nós não dependemos de dinheiro, nós não dependemos de patrão, nós não dependemos de presidente da república, nós não dependemos de sistema político, nada, nós dependemos de Deus. Quem não aprende a depender de Deus, pode permanecer onde você está. Porque vida de conquista, se você quer alcançar a sua promessa, se você quer chegar a algum lugar, se você quer crescer na sua vida espiritual, se você quer ter as bênçãos de Deus, olha, aprenda a depender de Deus. Dependa de Deus. Para de confiar em homem, para de confiar em sistema, para de confiar nas coisas, confie em Deus. A sua segurança é o Senhor, a sua porção é o Senhor. Ah, mas eu tenho meu emprego. Não, às vezes andar com Deus é você deixar o seu emprego. Porque tem gente que está agarrada ali naquele emprego e fala assim, não, eu estou aqui, mas está vendo que aquele emprego está prejudicando, aquele emprego está fazendo ela ficar pior espiritualmente. Aí Deus fala assim, não, eu vou te dar um emprego novo. Ah não, mas aqui, esse é meu emprego. Pois é, mas andar comigo significa talvez até trocar de emprego.
Andar comigo talvez possa significar até trocar de cidade. Pode ser. Trocar de namorado. Trocar muitas coisas, de posição. Você tem uma posição, é a minha posição, eu tenho uma posição, eu não posso perder essa posição. Talvez você vai deixar de estar nessa posição confortável que você está para ir para uma posição de servo. Não é assim? Para ser servo. Então nós temos que aprender a depender de Deus. Depender de Deus é ir para onde Ele manda ir, fazer o que Ele quer que você faça, ter o suprimento vindo das mãos dEle, confiar nele. Então o desafio da dependência, ele é muito grande para nós. Que as pessoas estão agarradas em muita coisa. Muita coisa. Você quer ver uma pessoa quando ela está agarrada em alguma coisa? É quando ela deixa Deus para seguir essa coisa. Quando ela abre mão da sua espiritualidade, do seu dom, do seu chamado, do seu ministério, em função de alguma coisa. Pode ser dinheiro, pode ser uma posição, pode ser um namorico, pode ser qualquer coisa. Então as pessoas, elas estão se desprendendo espiritualmente de Deus, em busca de sonhos particulares. Porque elas não querem depender de Deus. Elas estão buscando as suas emoções, as suas vontades, os seus propósitos pessoais. Só que nós temos que depender do Senhor. Nós temos que andar com o Senhor. Sabe por quê? Porque é Ele que vai nos fazer alcançar a promessa. Ele vai nos fazer chegar lá. Ele está dizendo primeiro para Abraão. Isso chegou para nós agora. Ele disse para alguém que tinha poder. Ele disse para alguém que tinha posse. Ele disse isso para alguém que tinha muita coisa para perder. E tem muita gente que não tem nada, vive uma vida de miséria e fica se negando a andar com Deus. Está morrendo e fica dizendo, mas não precisa, que não sei o quê. Você precisa de Deus. Tem muita gente, irmãos, que não quer abrir mão de nada. Está conformado com uma vida medíocre, uma vida falida, e está com o nariz em pé, dizendo, eu vivo do jeito que eu quero, eu não quero esse Deus. Assim. Nós estamos falando de alguém poderoso, alguém que tinha família, alguém que tinha posse, um homem respeitado. Mas Deus disse para ele, Abraão, sai da tua terra. Está falando para ele sair da terra dos outros, não, sai da tua terra. Sai da tua parentela. Tinha gente ao redor dele, tinha pai, tinha família. E vai para uma terra que eu te mostrarei. E você? Você tem condição de depender de Deus? Onde está a sua dependência? Em quem você confia? Por que você está com medo? Por que as pessoas têm medo? Tem medo do amanhã? Tem medo do hoje? Por quê? Você depende de Deus. É Deus que te sustenta. É Deus que te supre. É Deus que te abençoa. Então, enquanto houver Deus na sua vida, não vai faltar nada para você. Quem quer vencer esse desafio da dependência? Então repita, eu dependo do Senhor. Repita assim, com um avivamento. Eu dependo do Senhor. E tem gente que fala que ele depende do Senhor, bem tradicional. Eu dependo do Senhor. Tem que falar com firmeza. Eu dependo do Senhor. Então nós temos que depender dEle. Nós dependemos dEle. Ele é que nos abençoa. Amém. O segundo desafio que Abraão teve que enfrentar está no capítulo 15, no versículo de número 1. Capítulo 15, versículo de número 1, segundo desafio. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão. Lá vem Deus de novo. Lá vem Deus de novo, irmãos. Depois de que coisa? Que coisa? Irmãos, Abraão, ele começou a enfrentar uma crise. E essa crise é revelada no contexto desse capítulo. No contexto desse capítulo, diz a palavra de Deus aqui, depois dessas coisas. Aí você pergunta, que coisas? Veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo, Abraão, não temas. Sabe por quê? Porque ele estava com medo. Esse é o contexto. Deus está dizendo para um homem que estava com medo. Ou ele está dizendo à toa. Ele falou, não tenha medo. Ele estava com dúvida. Abraão estava inseguro. E Deus disse para ele, Abraão, não temas, eu sou o seu escudo. Está dizendo, eu sou a sua proteção. Abraão, eu sou o seu grandíssimo
galardão, ou seja, a sua recompensa. Eu sou isso para você. Deus estava falando isso em função de uma situação. Porque Deus observou que Abraão estava começando a ficar com o coração atribulado. Porque Abraão viu que ele estava ficando velho, viu que a mulher também estava velha, e que a esposa não tinha mais condição de ter filhos, passou o tempo de ter filho, e ela era uma mulher estéril. Juntava a esterilidade com a idade avançada, então impossibilidade. Ele começou a juntar todas essas coisas que estavam ao redor dele, e começou a pensar, como é que eu vou ser pai de uma grande nação? Deus disse que eu seria pai de uma grande nação, que eu podia sair da minha terra, do meio da minha parentela, da casa dos meus pais, que Ele iria me levar para um lugar abençoado, Ele me faria pai de uma grande nação, Ele ia me fazer prosperar. Como que isso pode acontecer, se diante da circunstância da minha vida, eu olho para a idade da minha esposa, olho para a esterilidade da minha esposa, olho para a minha idade, olho para a situação da minha vida, e eu não consigo enxergar essas promessas de Deus? Era isso que estava acontecendo com Abraão. A gente tem que entender o contexto disso aqui. Deus não veio dizer isso aqui à toa. Deus estava dizendo porque isso estava acontecendo com Abraão. Quando Deus disse, não temas, eu sou o seu escudo, havia ali medo, insegurança. Estava dizendo, eu sou a sua proteção, rapaz. Eu sou a sua recompensa. Não precisa ter medo. Olha Deus reafirmando a promessa aqui para Abraão. E em que tempo que Deus fez isso? No momento onde tudo estava adverso. Tudo estava adverso. Onde tudo estava contrário, né? Quando você começa a desistir, quando você começa a pensar, olha, eu estou sem dinheiro, ai, a pessoa me abandonou, ai, eu estou triste, ai, o fulano está doente, ai, a minha casa, e você começa a olhar para tudo que está acontecendo, bate uma situação no nosso coração terrível. Se você começar a olhar para tudo que está acontecendo ao seu redor, e você vai começar a falar, está difícil de acreditar que alguma coisa pode acontecer comigo. Está difícil de acreditar que Deus vai cumprir a promessa. Está difícil. Eu não estou vendo nada. Significa circunstância adversa. E aí, foi nesse momento que Deus desafiou Abraão a crer em meio a uma circunstância difícil. Segundo desafio, para alcançar a promessa. Segundo desafio que está por trás de uma grande promessa. Crer em Deus e na sua palavra em meio a qualquer circunstância difícil. Foi muito difícil para eles. É um desafio muito grande, irmãos. Para uma pessoa que não consegue enxergar nada e não vê nada, e perder muitas coisas, e você falar assim, creia, não tenha medo. Quando você tem um monte de ameaça, quando você tem um monte de coisa dando errado, quando você não vê uma luz no fim do túnel, é muito difícil você crer. Mas quem quer alcançar a promessa, precisa crer. Precisa crer. Precisa acreditar em Deus, na sua palavra, na sua promessa, em qualquer situação difícil, em qualquer circunstância, debaixo de qualquer pressão que você estiver, você precisa crer. Esse é o desafio. O que você está vivendo hoje? Dá para você crer? Dá para você acreditar que algo vai acontecer? Dá. Você tem que falar, dá. Eu creio. O Senhor disse para ele, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Versículo de número 2. Então disse Abraão, ele começa agora a debater com Deus sobre esse negócio de crer no meio de uma circunstância difícil. Ele começa a colocar o seu argumento. Ele disse assim, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Deus está chamando ele a crer. Então o levou para fora e disse, olha, agora passa os céus, conta as estrelas, se as podes contar.
disse-lhe: assim será a tua semente. Sabe o que acontece no versículo 8? E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Ele creu. Ele estava no momento de não acreditar, porque tudo estava dizendo para ele: olha, não creia, não creia. Circunstância dizendo: não creia. Depois que Deus falou com ele, Deus reafirmou a promessa. Diz a palavra no versículo de número 6: e creu ele no Senhor, isso foi-lhe imputado por justiça. Amém. Um grande desafio é crer no meio da adversidade. Um grande desafio é você crer no momento de dificuldade. Um grande desafio é você crer no deserto. É você crer numa situação extrema. É muito difícil. Mas é o desafio do crescimento. É o desafio para alcançar a promessa. É o desafio de vencer. Os vencedores conseguem atravessar isso. Eles permanecem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Não é assim? Então creia. Creia. Parece brincadeira, mas esse é um desafio grandioso, irmãos. Quanta gente já parou, quanta gente já desistiu de Deus por causa disso. Eu já vi um monte de gente desistir de Deus. Já vi gente vir na igreja e falar assim: não, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Aí começa a acontecer uma coisinha, outra pessoa começa a desistir, daqui a pouco não vem mais na igreja, desiste de tudo, desanima, volta para o mundo e começa a fazer um monte de besteira de novo. Já vi muitas pessoas. Você conhece muitas histórias dessas. Gente que desistiu e estão dando volta no mesmo lugar. Desafio para ser vencido. Desafio para ser vencido. Tem que vencer, amém? Terceiro desafio, que está por trás de uma promessa, está no capítulo de número 17. Terceira fase da vida de Abraão. Capítulo 17, eu quero ler a partir do versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão. Lá vem Deus de novo, irmãos. E disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Opa, irmãos, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Saraí para Sara. Mudança de nome tem um sentido muito sério na Bíblia. Significa mudança de identidade. Amém? Deus decidiu, Deus mudou o nome de Abraão e falou assim: você não vai mais se chamar mais Abrão, eu te considero agora como Abraão. Deus mudou o nome dele. Ou seja, Deus mudou a identificação dele. Deus mudou o nome da esposa dele. Deus mudou o nome dela, a identidade dela. Porque nome é identidade, identificação. Se você olha para uma pessoa que tem um nome, que tem um significado de fracasso, você pode ter a certeza que o fracasso vai perseguir essa pessoa. O nome tem poder sobre a vida de uma pessoa. Já imaginou o nome Maria das Dores? Você já imagina que tipo de espírito que vai perseguir essa pessoa? Se ela não passar por um processo espiritual muito forte, porque é em função de alguns acontecimentos que os pais colocam o nome. Ela acha que está fazendo alguma coisa boa. Ah, não, porque nasceu com dificuldade, então vai ser Maria das Dores. Aí você tem um nome, você tem uma identidade. Irmãos, isso é Bíblia. Quando Deus começa a transformar a vida de um homem ou de uma mulher na Bíblia, ele muda o nome. Foi o que ele fez com Jacó. Falou: Jacó, você
é enganador, você é mentiroso, seu nome é Jacó, mas eu vou mudar o seu nome vai ser Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Mudança de nome significa mudança de identidade. Isso é profético na vida de uma pessoa. Quando alguém vai ter um bebê, por favor, escolha bem o nome. Escolha bem o nome. De vencedor, né? De conquistadora, abençoado. É uma coisa forte, tem que ser alguma coisa profética. Olha os nomes que estão na Bíblia. Nomes proféticos. Deus muda o nome quando é necessário, porque significa mudança de identidade. O próprio Deus estava identificando Abraão como um novo homem. E a mudança de identidade é um grande desafio para nós. Deixar Deus mudar a nossa identidade. É um grande desafio para nós, assim como ele fez com Jacó. Mudou a identidade de Jacó. É um grande desafio para mim, é um desafio grande para você, passar por um processo de mudança de identidade. Nós temos que perder a identidade que nos afastava de Deus, a nossa identidade do passado, o nosso passado. Temos que mudar a identidade. Nós somos agora cidadãos do céu. Mudou. Nós somos peregrinos numa terra alheia. A terra não é nossa. Nós estamos de passagem aqui. Mudança de identidade. Eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. Mudança de identidade. Não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Mudança de identidade. Então nós temos que mudar. E para poder crescer, a gente tem que passar pelo processo de mudança de identidade. Tem que deixar Deus mudar o nosso nome. Tem que deixar Deus mudar a nossa vida. Tem que deixar Deus mudar o nosso caráter. Tem gente que é conhecido pelo nome, tem uma identidade. Já vem aquele que divide igreja. Já viu? Já vem lá o reclamador. Já vem lá a fofoqueira. Já vem lá a reclamona. Já viu como que as pessoas têm identidade? Ah, chegou, hein? Chegou a fofoqueira. Não fala nada não. Tem gente que já tem identidade. Chegou aquele que é mal-humorado. Chegou o pessimista. Chegou o enrolado. Chegou o sem fé. As pessoas têm identidade. São identificadas através do tipo de caráter que a pessoa tem. Aí quando um te chama assim, ó nó cego, você deu nó em alguém. Ó nó cego, ó enrolado. Você enrolou alguém. Viu como é que é? O nome está ligado à identidade da pessoa. Geralmente a pessoa intitula você com o tipo de caráter que você tem. Se a mulher for enrolada por muitos homens, chama de vadia, não é assim? Piriguete. Não tem nome? Ou eu estou inventando isso aqui? Tem nome, irmãos. O nome está relacionado à identidade da pessoa, ao caráter da pessoa. Então, quando Deus muda o nome, significa que é um desafio para nós deixar Deus mudar o nosso nome. Porque quando Ele muda o nosso nome, Ele está mudando a nossa identidade. Amém? Eu não estou falando aqui que Deus vai transformar o meu nome. Eu estou falando sobre caráter, irmãos. Entenda isso. Tem que mudar. Lá vai o homem de fé. Lá vai aquele guerreiro. Lá vai o perseverante. Lá vai aquele pai de família, aquele fiel. Aquela mulher amorosa. Companheiro, companheira. Lá vai ele. Identidade. Temos que passar por um processo de mudança de identidade. Deus mudou o nome de Abraão. Deus mudou o nome de Jacó. Deus muda o nome da gente. Quarto desafio que nós temos que enfrentar para poder alcançar a promessa. Capítulo 21. É o quarto desafio que nós temos que vencer. O desafio que está por trás de uma grande promessa. Primeiro desafio, dependência. Segundo, crer em meio a uma circunstância difícil. Terceiro, mudança de identidade. Quarto desafio que você tem que enfrentar. Quarto desafio que esconde uma grande promessa. Capítulo 21, eu quero ler a partir do verso 9. Diz assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho.
Porém Deus disse a Abraão, lá vem Deus de novo, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz. Ou seja, olha, não fica preocupado se Sara está mandando Agar e Ismael embora. Fica tranquilo, porque em Isaque será chamada a tua semente, ou seja, ela vai embora, o filho vai embora, e a saída deles daqui significa que o seu filho Isaque será o pai de uma grande nação. Olha só o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo, ouve a sua esposa, deixa o filho da escrava ir embora, deixa a escrava ir embora. Por que isso, Deus? Porque o teu filho Isaque herdará. Versículo 10. E apareceu essa palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Resumindo, Ismael precisa ir, Agar precisa ir, para que a promessa sobre o teu filho se cumpra. Deus está ensinando uma coisa para ele, está dizendo, você precisa aprender a perder para que você possa ganhar. É isso. Se o filho não fosse embora, a promessa não seria cumprida em Isaque, irmãos. É isso que Deus está falando. Você precisa abrir mão desse menino, você precisa abrir mão dessa escrava. Ele é seu filho, mas você tem que aprender a perder, você tem que deixar ele ir embora. Significa desconectar daquele filho. Não era fácil para Abraão. Era fácil para Sara. Não era mãe do menino, mas para ele não. Mas ele questionou quando Sara disse, manda o menino embora, manda a mãe embora, para longe daqui. E ele não, ele relutou, aí Deus teve que vir, intervir e falar, Abraão, ouça a voz da sua esposa, o que ela está falando é certo, porque se esse menino não foi embora, se a mãe dele não foi embora, a promessa na vida do seu filho não se cumpre. Estão entendendo? É um momento onde a perda é significativa. Você já viu algum momento que a perda se tornou significativa? O cara teve que abrir mão. Então está ensinando alguma coisa para a gente, perder para poder ganhar. Deus desafiou Abraão a aprender o quê? A perder. Onde você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que perder algumas coisas. Algumas coisas vão ser difíceis para você, mas é para o seu bem. Compreendeu, irmãos? Estão entendendo? A gente quer perder. Às vezes você perde dinheiro para você ganhar um monte lá na frente. Já viu isso? É. Você gasta tempo para ganhar alguma coisa lá na frente. Às vezes você perde, às vezes você fala, vou deixar o fulano ganhar. Você perde uma partida. A gente não perde para filho, às vezes. Quem já jogou com o filho aí? Quem foi o pai que já brincou com o filho quando era pequeno? Aí se você for forçar a barra, você vai ganhar todas, não vai? Aí você afrouxa. Não vai afrouxar? Para ele poder ganhar. Aí você deixa ele ganhar. Ah, você ganhou, ganhou nada. Você ganhou, fazer aquela boa festa, ele fica todo feliz. A Natalina não gosta de perder, não. Você vai jogar alguma coisinha com ela, algum brinquedinho, mas você tem que jogar com ela, mas você jogava com ela, você tinha que deixar ela ganhar. Você tinha que deixar, porque é filho. Você tem que deixar. Não é assim? E não abre mão da vitória? Abre mão da vitória para a alegria do filho. Abre mão. Deixa de comprar alguma coisa para a gente, para comprar para eles. Não faz isso. Para investir. Às vezes a gente tem que perder para poder investir. A gente abre mão de alguma coisa. A gente deixa aí. Abre mão das nossas vontades para poder ver alguma coisa acontecer. Tem que aprender a fazer isso. Quem não aprende a perder não ganha nunca. Se Abraão segura esse menino, Deus está dizendo, deixa aí, deixa aí. Ele deixou. E eles foram pelo deserto. Foi difícil para Abraão, mas ele fez isso. Perdeu para poder ganhar. Amém? Capítulo de número 22 apresenta para você agora o quinto desafio e o último desafio que nós temos que enfrentar para alcançar a promessa. Ou seja, a história de Abraão se dividiu em 5 partes.
E a quinta fase de Abraão, mais desafiadora da vida dele, eu acho que o maior desafio dele foi esse, foi quando Deus aparece para ele novamente. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Lá vem Deus de novo, né? E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. Deus enfatizou. Parece até piada isso, né? Parece até uma piada, Deus chegar para você e falar assim, ó, toma o teu filho, o teu único filho. Aí doeu, não doeu mais? Deus podia ter pegado mais leve, mas Deus dá a impressão aqui que Deus fez uma coisa até parece que irônica, né? Pega o teu único filho. O coração dele doeu. Aí Deus foi mais fundo, aquele que tu amas, parece que apertou o coração dele mais ainda. Ou seja, esse filho é especial para você. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Traduzindo aqui, para a gente poder entender melhor, pega esse filho que você é apaixonado por ele, aquilo que é tão importante para você, coloque em cima de um monte de pedras e desce a faca. Foi isso que Deus falou? Não, foi isso que Deus falou. Pega o filho que você é apaixonado por ele, filho que é tudo para você, pega ele e coloca em cima de um montão de pedras e olha, desce a peixeira nele. Estranho isso, né? Aí você tem que ficar assim, meu Deus, que Deus é esse, que Deus é esse, um Deus que faz promessa, um Deus que faz tanta coisa, fala que, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele podia dizer, Deus, mas esse é o lugar que o Senhor me mostrou. Podia fazer igual o povo de Israel no deserto, né, com Moisés. O Egito estava melhor. Abraão foi o pai da fé. E o quinto desafio de Abraão aqui foi obediência, irmãos. Extrema. Extrema. Obediência extrema. Obediência assim que não dá para você calcular. Extrema. O nível de obediência que estava na vida de Abraão era tão forte a ponto de pegar até a família inteira. Porque quando Abraão pegou o seu filho e começou a sair numa caminhada para as montanhas, levou alguns servos, a esposa, acho que ela coçou a cabeça e falou assim, o que esse Abraão está arrumando? Porque eu não estou vendo ele levar nenhum animal para sacrificar. O que Abraão está arrumando? Podia chegar, Abraão, o que você vai fazer? Mas eu vou ali, eu vou fazer um sacrifício. Mas o que você vai fazer? Que eu não estou vendo nenhum animal. Que negócio é esse? Você está levando lenha, você está levando fogo. Você vai sacrificar o que, Abraão? Ela não aparece aqui questionando não, irmãos. Ela era obediente à vida espiritual que o marido tinha com Deus. E às vezes a gente quer questionar aquilo que acontece com as pessoas. A gente não sabe, né? Por que você está agindo assim? Você sabe? Você não sabe, né? Nós temos que aprender a respeitar a maneira como as pessoas se relacionam com Deus. Porque às vezes você está jogando pedra numa pessoa e talvez Deus está pedindo o filho dela. Sabia? Você está jogando pedra numa pessoa e talvez Deus está pedindo a vida dela. Você não sabe, nós não sabemos. Então a gente tem que começar a aprender a respeitar a espiritualidade das pessoas. Porque o que acontece a gente não sabe. O que importa é a gente respeitar, né? E aqui nós estamos vendo aqui uma obediência assim fantástica. E a mulher obedeceu de maneira fantástica. E aí o filho vai junto e o filho pergunta, pai, cadê o animalzinho? Cadê o bichinho? Cadê, pai? Aí quando o pai falou com ele assim, não, meu filho, Deus proverá. Mas quando chegou perto do altar, o filho ajudou a construir o altar, irmãos. E ele amarrou as mãos do filho, o filho cedeu como uma ovelha, amarrou as mãozinhas do filho, os pezinhos dele, pegou ele no colo, colocou ele em cima do altar, ele não falou nada. Eu, sinceramente, no lugar dele, desse menino, eu tinha descido daquela montanha numa carreira, irmãos.
ninguém me pegava. Eu falei assim, o problema do senhor com Deus. O senhor se vira, quem fez promessa foi o Senhor, o senhor tem a vida do Senhor. Salvação individual, meu filho, tchau, estou correndo, o senhor se vira com Deus, eu de morro abaixo. Mas o filho obedeceu. Então a gente vê a obediência da esposa, nós vemos a obediência do filho Isaac, nós estamos vendo aqui uma obediência fantástica de Abraão. Ele podia pensar, podia amar o filho, podia fazer o que for, mas ele se dispôs a sacrificar tudo que ele pensava, tudo que ele achava, tudo que ele sentia, em prol daquilo que Deus estava mandando ele fazer. Você obedece a Deus? Você tem obedecido a Deus? A obediência é a chave do sucesso. Tem que obedecer, irmãos. Tem que obedecer. Abraão foi o pai da fé porque ele obedeceu de uma forma extrema, absoluta. Então, o que a gente precisa aprender? Nós temos que aprender a obedecer, irmãos. Obedecer. Deus mandou, a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a agradar a Deus, não agradar a homens. Eu disse ontem no discipulado uma coisa muito importante para vocês. Porque falar a verdade não é fácil, não. Falar a verdade não é para qualquer um, não. Você tem que ter coragem para falar a verdade. Para chegar para um amigo e falar, olha, você está fazendo isso, fazendo aquilo, você está errado. Então, para falar a verdade no mundo de mentira é muito difícil. É fácil contar mentira. É fácil negociar com as pessoas. O mundo está precisando de pessoas que falem a verdade. Fala para você está em pecado, irmãos, conserta a sua vida. Irmão, toma vergonha na sua cara. Irmão, você tem que mudar de vida. Irmão, você está errado. Você está ferindo o princípio de Deus. Tem que falar. Tem que falar a verdade. Porque importa agradar a Deus e não a homens. Nós temos que aprender a falar. Pode doer no irmão, pode doer no primo, pode doer no pai, pode doer no filho, mas que a verdade de Deus se cumpra. Doeu aqui no filho ou não doeu? Doeu no pai, doeu no filho. Mas a vontade de Deus ia ser cumprida. Então, às vezes, nós queremos negociar. É meu irmão, é meu primo, é meu tio, não sei o que, é minha esposa. Tem marido que fica aí quebrando o princípio de Deus em função de esposa. Da mesma forma, esposa. Olha, irmãos, é uma coisa ridícula que acontece muitas vezes dentro de igreja, que mulher apoia marido sem saber o que está acontecendo. Marido está apoiando mulher sem saber o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo. Às vezes a mulher está numa desobediência com o pastor, terrível, e o marido já toma posse. Não, vamos sair dessa igreja. Você sabe o que aconteceu, meu irmão? Não quero nem saber. Ah, é? Legal. Quer nem saber. Só quer apoiar. Mas a orientação que eu dou é o seguinte: o que está acontecendo com você que você está frio, hein? O que está acontecendo com você? Por que você está assim, hein? Está desobediente. Está acontecendo alguma coisa na sua vida espiritual? Eu quero saber. Vamos falar com o pastor para saber o que está acontecendo com você. A gente não tem que estar apoiando situações, acobertando filho dentro de igreja. Acobertando filho. Não quer nem saber. Não é meu filho, é meu menininho. O menino está aprontando, desobediente, não anda segundo os princípios de ministério, e vem pai e mãe querendo, né? Isso acontece muito dentro de igreja, irmãos. Graças a Deus que eu não passei por isso. Eu acho que eu não deixo nem isso chegar em mim, que eu já vou cortando logo na cepa. Agora a gente tem que começar a respeitar princípios de Deus. Não é viver em função de marido, mulher, de filho, condicionado. Quando sai uma manada tudo junto, não quer nem saber o que está acontecendo. O negócio é apoiar. Quando for para o inferno, você vai junto com ele. Olha os dois juntos, agarrados. Porque se a mulher tiver condição, ela fala assim, peraí, você está errado. Você está errado. Está aqui a palavra de Deus dizendo que você está errado, meu amigo. Mas você é minha mulher. Eu sou sua mulher, mas eu quero que você veja a verdade. Você está errado. Eu desafio vocês a fazerem isso. Eu desafio as mulheres aqui a ficar com a palavra de Deus e ter que falar a verdade para os maridos, de falar a verdade para os filhos, de falar a verdade para as esposas. Eu desafio vocês. Desafio qualquer membro de igreja a ficar com a palavra de Deus. Se Deus está dizendo que o que você está fazendo está errado, eu não te apoio. Não vem com esse papo, porque é marido e mulher, porque é namoradinha, porque é filho, a gente tem que ficar do lado. Olha, sai dessa. Você tem que começar a ler a Bíblia, para você entender o que é princípio de Deus. A gente tem que trabalhar com a verdade, irmãos. A verdade. Doa quem doer.
Doa quem doer. A minha mulher fala na minha cara quando eu estou errado. Eu sou pastor da igreja. Quando eu estou errado, ela fala comigo. Ó, você está errado. Quando ela está errada, eu falo com ela. E quando eu estou errado, eu vou fazer o quê? Eu vou errado. Então a verdade precisa ser dita. Tem que viver a verdade no mundo de mentira. E não é fácil falar a verdade. E às vezes a gente só vai salvar as pessoas quando a gente se posicionar. Você se posiciona, você salva o seu marido, você salva o seu irmão, você salva o seu primo, você salva a sua família inteira. Se você não se posiciona com Deus, aí vai os dois para dentro do buraco. É isso que tem acontecido. Muitas pessoas estão se perdendo por causa disso. Tem gente que vai para o inferno por causa da mulher, vai para o inferno por causa do marido, por causa do filho, por causa do primo. E nós temos que aprender princípios, se nós queremos vencer. Esses são os desafios que estão por trás de uma grande conquista, uma grande vitória. Você volta 200 vezes na vida de Abraão, você vai entender. Um camarada que abre mão do próprio filho, que era a única esperança que ele tinha para poder ser pai de uma grande nação, é um cara que abre mão de qualquer coisa. Qualquer coisa. É um cara que passa por cima de qualquer coisa. Irmãos, eu estou estudando pela manhã o livro de Êxodo. Se você vê o que Moisés fazia junto com Arão a respeito das pessoas que erravam no meio da comunidade de Israel, era uma coisa terrível. Como que Arão teve que tratar os filhos, primos eram sacrificados, porque quebravam o princípio de Deus. E Moisés não falava nada, ficava assim, quietinho. Primos, sobrinhos que quebravam o princípio de Deus, Deus falava, mata. Aí a Bíblia diz que Moisés e Arão, ela matava. Então Deus está aqui. É porque a gente não lê Bíblia, a gente só lê só uma parte que a gente gosta, né? A gente só lê aquela partezinha que agrada a gente, mas a gente começa a ver Deus que Deus é um Deus de princípio. Os princípios são maiores do que nós, maiores do que a gente. Nós somos seres humanos, Deus nos ama. Lógico que Deus nos ama, sim. Mas Deus destruiu uma nação inteira por causa de um homem, irmãos. Por causa de um homem. Deus destruiu uma nação inteira por causa de um homem, para fazer cumprir o princípio dele. Porque Deus é um Deus de princípios. E nós precisamos ter esse DNA na nossa vida, de defender a bandeira de Jesus, custe o que custar. Defender a bandeira de Jesus. Aqui é Jesus. É Jesus. Não é a minha visão, não é a sua visão, não é a visão, é a visão de Deus. É Jesus. Você está com Jesus? Beleza. Aqui quem manda é Jesus. Nós vamos brigar por Jesus, nós vamos lutar por Jesus. Aí sim nós vamos ter autoridade para poder libertar pessoas. Caso contrário, a gente não vai conseguir fazer isso nunca. Amém? Amém. Quem quer tomar posse disso? Amém. Toma posse disso na sua vida. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Primeiro desafio, dependência de Deus. Segundo desafio, crer em meio a qualquer circunstância. Terceiro desafio, mudar de identidade. Quarto desafio, aprender a perder para poder ganhar. Quinto desafio, obediência a Deus. Amém. São os desafios que estão por trás de uma grande promessa. Essa é a vida de Abraão, resumida em 5 capítulos da Bíblia, onde Deus se apresenta para ele e pede a ele alguma coisa. Eu quero, em nome de Jesus, que a vitória seja uma realidade para a sua vida. A vida é dura, não é fácil. E nós precisamos nos posicionar como homens, mulheres de Deus, para que sejamos detentores do poder de Deus, para que as pessoas sejam libertas, abençoadas por Deus, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da nossa adoração. Eu queria que você lentamente ficasse de pé e nesse momento você começasse a abrir o seu coração para que você possa ser um conquistador das promessas de Deus. Esse é o DNA de uma pessoa que alcança as promessas de Deus. Por trás de uma promessa existem desafios a serem vencidos. Você precisa vencer esses desafios. Você não pode parar. Você precisa vencer. O desafio da dependência. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Dependa de Deus.
Totalmente dependa do Senhor. Dependa dele. Totalmente. Aparece Deus pela segunda vez a Abraão e diz para ele: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Deus desafiando Abraão a crer em meio a uma circunstância difícil, onde tudo estava contribuindo para que ele não tivesse fé. Creia em meio a qualquer circunstância. Mantenha a sua fé viva. Lute para que ela permaneça. Lute. Deus se aproxima pela terceira vez de Abraão e diz para ele: Abraão, eu vou mudar o seu nome. Você não vai chamar mais Abrão, você vai chamar Abraão. Sua esposa não vai ser chamada mais do mesmo nome. Eu vou mudar o nome dela também. De Saraí para Sara. Eu estou mudando o seu nome. Por que eu estou mudando o seu nome? Porque eu estou mudando a sua identidade. Porque nome é identidade. Deixa Deus mudar a sua identidade. Não seja mais identificado como uma pessoa fracassada, como uma pessoa falida espiritualmente, como uma pessoa que não é digna de confiança. Não seja mais. Deixa Deus mudar a sua identidade. Teve outro momento, o quarto momento, onde Deus se aproximou de Abraão. Onde Abraão tinha que deixar o filho Ismael ir embora. E Deus se aproxima dele e diz: deixa ele ir, porque é no teu filho Isaac que eu vou cumprir a minha promessa. Deixa ele ir. Então aprenda a perder, para que você possa ganhar. Aprenda a perder, para que você possa ganhar. Perder faz parte da vida. Perder faz parte. Às vezes Deus remove coisas da nossa vida para que nós possamos crescer. Deus tira algumas coisas da nossa vida para que nós possamos crescer. A quinta vez que Deus se aproxima de Abraão, Deus fala com Abraão: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, aquele que você ama, e oferece em sacrifício. É o desafio da obediência. Obediência sem limites. Obediência incondicional. Não tem negociação nessa obediência. Agradando a Deus. Sempre agradando a Deus. Pregando a palavra dele. Falando a verdade dele. Colocando ele como centro de tudo na nossa vida. Ele é o autor e consumador de tudo. Feche seus olhos. Quero pedir a Deus que esta unção venha sobre você. Essa unção de coragem venha sobre a tua vida. Essa unção poderosa, essa unção que estava sobre Abraão, de vencer os desafios que faziam parte de uma promessa na vida dele. Abre o teu coração agora. Enquanto nós vamos adorar a Deus, você deixa o Espírito de Deus entrar em você. Deixa Ele ministrar, deixa Ele fazer a obra dele para te tornar um vencedor, para que você possa vencer esses desafios. Vença em nome de Jesus. Deixa Ele ministrar. Sei que os teus olhos, É muito importante isso. sempre atentos, permanecem em mim. É muito importante pensar assim. E os teus ouvidos, Presta atenção nisso. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Esse é o desafio de um vencedor. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem
Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, vamos adorar Ele, sempre atentos permanecem em mim. Nós temos a certeza disso. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Coloca a mão no teu coração. Espírito de Deus, nós queremos que esta unção venha sobre nós. Esta unção de conquista, esta unção de vitória, a unção que estava sobre Abraão, com essa capacidade de vencer os desafios de uma promessa, o desafio, Senhor Deus, de caminhar na Tua presença, de depender totalmente de Ti, de abrir mão de tudo que tinha, dos seus parentes,
dos bens que tinha e sair da sua terra para uma terra que Deus iria mostrar. Ó Senhor, isso é depender, é dependência total, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a vencer esse desafio. Nos ajuda a vencer o desafio, Senhor Deus, o desafio de conquistar as promessas do Senhor através da nossa obediência, vencendo todas as crises da falta de fé, permanecendo em fé em meio a qualquer circunstância. Ó Deus, nos abençoe, nos ajude a abrir mão do que precisamos abrir mão, para podermos ter mais, para ganharmos muito mais. Nos ajuda, Senhor Deus, a abrir mão do mundo, abrir mão da vida, de muitas coisas, em prol de um crescimento. Ah, Jesus, nos ajuda. Abençoe cada um de nós. Vem com o Teu Espírito Santo a nos envolver com esta unção e nos enche da Tua presença. Renova a nossa vida na Tua presença, em nome de Jesus. Seja selado em nome de Jesus, selado em nome de Jesus, por esta unção de Abraão. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar.